Nossos corações, Pai, vai entrar, Pai, vai nos levar de volta, Pai, ali, Pai, abençoados, Pai, então nesta noite, Pai, nesta noite, eu entrego a vida de cada um que aqui se faz presente e a vida daqueles que hoje não se faz presente, Pai, em tuas mãos, Pai, aquele que entrou por esta porta, Pai, eu sei que não vai sair da mesma forma que entrou, Pai, mas sim, vai sair daqui alegre, Pai, com o coração, Pai, alegre, Pai, então nesta noite, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela honra e tua glória. Amém e amém. Amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Vamos receber o evangelista Hélio, que vai estar trazendo a palavra para os nossos corações. Amém. Aleluia, graças a Deus. Amém. Nós vamos ouvir agora o Senhor falar conosco através da vida do evangelista Hélio. Quero que vocês sempre com as mãos em direção a ele. Falta irmãos aqui hoje, né? Mas graças a Deus, o Senhor escolheu você para estar aqui. O Senhor permitiu você estar na casa do Senhor hoje. Deus tem para você uma resposta, uma vitória a te entregar nessa noite. Deus quer falar para você, então é só você abrir a tua mente, o teu coração e ouvir o que o Senhor nessa noite está te entregando. Senta as mãos em direção ao evangelista Hélio, vamos nós pedir ao Senhor sobre a vida dele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, teu filho, neste momento o Senhor irá direcionar a palavra do Senhor sobre nossas vidas, ministrando ela assim de acordo com o desejo do teu coração. Meu Deus, juntamente com toda esta igreja, eu venho apresentar a vida do evangelista e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor faça lembrar tudo aquilo que tem meditado, que o Senhor tem colocado no coração dele. Senhor, que essa palavra não fique vazia, mas que ela, Pai querido, atinja nessa noite essas mentes e que elas venham a ser abertas pelo poder do Senhor. E a visão e a percepção dos teus filhos passam a ser de forma diferente a partir de hoje. Meu Pai, que as bênçãos do Senhor, essas bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores, Pai querido, ela venha alcançar cada uma através dessa palavra. Portanto, meu Pai, usa o teu filho nessa noite e fala à tua igreja. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, você pode. Nós vamos abençoar na igreja da paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos, você que pode dar a sua Bíblia comigo nesta noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Você que pode também, fique de pé nesta noite. Façamos então, certa feita, a leitura da palavra do Senhor Jesus. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Atos 2, 37. Vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seus corações e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhe Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós
no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testemunhava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. Quantas almas? 3.000. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Versículo 43. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. E eles, perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Pode se acertar nesta noite? Nós estamos hoje, já quero trazer para vocês essa informação, por isso que eu já fui bem breve em procurar esse versículo, porque é um versículo que a gente já está acostumado ali, né? Então, quando a gente fala sobre Atos 2, nos vem logo o dia de Pentecostes, né? O dia em que o Espírito Santo desce à terra, cumprindo-se então a promessa feita por Jesus de que Ele iria, mas não nos deixaria a sós. Enviaria o Espírito Santo Consolador para que nos consolasse, nos ajudasse em momentos de fraquezas, em momentos de dificuldade, em momentos de desânimo. Mas só que não é sobre o Espírito Santo hoje que eu vou falar com você. Até porque de Espírito Santo mesmo, nesse versículo nós só lemos uma vez sobre o Espírito Santo. O que eu quero falar com você hoje é sobre a Igreja Mãe. Repita comigo: a Igreja Mãe. A Igreja Mãe. Para que você entenda a Igreja Mãe, assim como o próprio nome Mãe diz que é gerar, uma geradora, a Igreja Mãe foi a primeira fundada. E essa igreja foi fundada ao livro de Atos dos Apóstolos, sob o comando de apóstolos. Portanto, apóstolos foram aqueles que andavam com Jesus, aqueles que andavam lado a lado com Jesus, embora nem todos os discípulos se tornaram apóstolos. E por isso, hoje, eu venho trazer para você o título dessa mensagem, que é Igrejas de Ministros. Você vai entender mais na metade por que Igrejas de Ministros. Nós acabamos de ler um livro em que o objetivo desse livro, quando nós lemos essa parte de Atos 2, do 37 mais ou menos ali, creio eu que do 30 até o final do capítulo 2, vai nos dissertarmos ao ponto de trazer para nós a visão de como era a igreja. Primeiro ponto que nós temos, que o cumprimento da promessa de Atos dos Apóstolos, de Atos 2, ele trouxe um impacto para a
primeira igreja. Portanto, nós já separamos essa informação e já entendemos que a primeira igreja, todos ali, ou pelo menos uma grande parte, mas os líderes todos eram batizados no Espírito Santo. Para que nós entendemos mais profundamente isso, nos primeiros versículos onde nós lemos de capítulo 2, vai nos falar sobre esse ato do Espírito Santo. Porque todos aqueles, antes de serem salvos e batizados, foram e receberam o Espírito Santo. A igreja era estabelecida em Jerusalém, e no dia de Pentecostes, conforme o registro em Atos 2 que nós acabamos de ler, ela é considerada como a igreja mãe, a igreja do cristianismo. E é importante nós ressaltarmos a importância de quem nós somos. Nós somos crentes, nós somos cristãos. Quem nós somos? A igreja denominada hoje, ela se torna, portanto, uma igreja protestante. E creio que todos nós já sabemos o motivo deste nome. Ao protesto infundado da Igreja Católica, aqueles que não concordavam com partes dentro das igrejas se tornaram aqueles protestantes, aqueles que protestavam contra os livros apócrifos, aqueles que protestavam contra as leis da Igreja Católica, aqueles que protestavam com costumes e normas que não condiziam com a Bíblia. Portanto, se hoje você, ao dizermos então, se faz parte, é considerado você um protestante, um crente, você deve ter total responsabilidade sobre o seu conhecimento bíblico. Repito, você, como um cristão protestante, deve ter total responsabilidade sobre o seu conhecimento bíblico. Porque todos aqueles homens, para se tornarem protestantes, tiveram primeiro que conhecer a Bíblia para depois debater. Por isso nós encontramos muitas pessoas hoje por aí fora que falam, não saem do lugar e falam ainda caras às vezes. E são eles denominados pela Bíblia como homens tolos. E essa igreja, ela foi nascida sobre o sopro e o fogo do Espírito Santo. Por que o sopro e o fogo? Porque em Atos 2, ao se cumprir a promessa do Senhor, nós vemos que, e ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio o vento veemente e impetuoso, o vento se torna sopro, e viram todos línguas repartidas como que? De fogo. Então o Espírito Santo ele se manifestou com vento e com fogo. E essas línguas repartidas como que de fogo são aquelas labaredas. Sabe quando você está na festa junina, você cutuca ali a fogueira e sai aqueles estilhaços de fogo, aquelas labaredas? Aquilo foi aqueles que viram daquela mesma forma, pousando sobre cada uma daquelas pessoas. E o mais interessante, que já nos foi citado nos estudos de quinta-feira, é que a repartição das línguas naquele momento pode ser muito bem associada às confusões das línguas na Torre de Babel, mas pelo contrário de confusão, ela trouxe o conhecimento, a interpretação. Porque imagine você, sendo um brasileiro, compreender um japonês falando da língua dele, da língua de origem, mas você não entende o japonês, você entende ele falando a sua própria língua. Essa foi a manifestação do Espírito Santo. E eles falavam sobre o quê? Sobre a exaltação do nome de Jesus Cristo, sobre a glorificação do nome de Deus. Não falavam qualquer coisa, não falavam de si mesmo, não falavam sobre eles, mas falavam sobre aquele que trouxe o significado para aquele momento. Então,
o perigo da igreja de banco e o resgate da doutrina. Nós percebemos que quando nós lemos o texto em Atos 2:42, ele vai nos dizer assim: que os primeiros irmãos perseveravam firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas ações. Ou seja, havia consistência, entrega e profundidade diária. Havia consistência, entrega e profundidade diária. Essas pessoas, elas não eram somente movidas pelo Espírito Santo e batizadas nas águas, assim como Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eram pessoas de oração, eram pessoas de entregas, e ainda mais, a Bíblia nos relata que elas repartiam os pão. Ou seja, passavam de casa em casa, como nos diz alguns versículos abaixo, passavam de casa em casa e repartiam o pão. Quem era o pão? Quem era o pão na Bíblia? Jesus. O vinho representava o sangue. O corpo era representado pelo pão. Então, quando a Bíblia nos fala repartir o pão, não era o pão de alimento, mas sim o verdadeiro alimento que foi servido à Santa Ceia, a última ceia, que se torna, portanto, o corpo de Cristo. Então, aquelas pessoas recebiam de casa em casa a palavra de Deus como alimento. E o mais interessante é que essa igreja, ela não foi fundada em um grande templo, como se tinha, por exemplo, o templo na igreja de Filadélfia. Na igreja de Filadélfia, a palavra do Senhor vai nos dizer que na mesma cidade havia um templo grego, onde era servido ali, se eu não me engano, Deus Odin ou Asíris, e as pessoas então entravam em conflito direto por causa daquele Deus. Mas pelo contrário, a igreja ela nunca começou em um prédio chique, em um prédio grande. A igreja nunca começou em um local, em um galpão bonito, em uma igreja estruturada com vidros do lado de fora, com uma bela máquina. Não, a igreja primeiro ela começou em casas, e de casas não pôde mais suportar. E eu fico muito imaginando certas ações que nós tomamos. E eu disse que o título dessa mensagem era Igrejas de Ministros. Qual é o título da mensagem? Vamos ver se vocês estão prestando atenção agora. Igreja de Ministros. Qual? Igreja de Ministros. Por que igrejas de ministros? E aí nós nos perguntamos. Motivo de ser chamado Igreja de Ministros é porque a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que cada um de nós temos um chamado, mas em comum todos nós somos ministros. Ontem eu estava em uma igreja e o pastor ele trouxe até uma palavra sobre um pouco parecida com essa parte sobre os ministros. E ele estava falando que uma irmã da igreja, ela disse assim: olha, pastor, o pastor lá em cima da igreja falou assim: olha, se você foi chamado para essa igreja, é porque se você hoje está aqui nessa igreja servindo e é da igreja, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar sentado. Tem que fazer alguma coisa, trabalho. Foi chamado para servir, não ficar sentado, não vai ter que arrumar alguma coisa para fazer. A irmã virou para o pastor, depois do culto, e falou: olha, se for para mim fazer alguma coisa, eu vou sair da igreja, porque eu não falo na frente de ninguém. Eu não canto, eu não toco, e eu não vou falar nada. Se for para falar, eu vou sair da igreja, né, mano? A senhora estava lá. E aí, essa irmã, meu Deus,
Essa irmã virou para ele dessa mesma forma. E ele, assustado, ele virou e disse: senhora, que a senhora não faz nada? Tem certeza que a senhora não faz nada? Aí ela falou: não faço nada. Não falo na frente de ninguém, não falo. Mas a senhora está tendo coragem para vir me contrariar aqui, como é que a senhora não fala? Ela falou: eu falo aqui, mas lá na frente eu não falo. Não vou, se precisar falar, eu vou sair da igreja. Eu posso fazer 1000 coisas, mas não me bota para falar na frente de ninguém. O que eles fizeram? Ele falou: o que a senhora faz na vida? Eu sou aposentado e fico em casa. Mas se você quiser, eu posso abrir a minha casa. Como eu sou aposentado, eu não trabalho, então eu posso visitar a casa dos irmãos, que precisam de oração. Eu visito a casa deles e abro a minha casa para vocês abrirem a célula lá, que eu sei que vai crescer. Mas eu não vou falar nada. Se faltar algum pregador, vai ficar todo mundo lá sentado esperando alguém, porque eu não vou falar. E o mais engraçado é que abriram uma célula na casa dessa irmã. E desde o momento que essa irmã abriu a célula na casa dela, ela lavava as cadeiras, deixava o espaço todo preparado e ia todo dia de manhã na casa daqueles que precisavam de oração. E chegou um certo dia que o pastor não pôde ir na célula para falar. Nenhum irmão podia ir para lá. E aí, de última hora, arrumaram um pregador lá para ir levar a palavra na célula, na casa dessa irmã. E o mais engraçado é que quando o pregador entrou pela porta, a primeira coisa que ela perguntou para ele, falou: o pastor já falou que você viu o negócio, né? Aí o rapaz olhou para ele e falou: já sei de tudo, a senhora, só não fala nada, pode deixar que eu já estou ciente. Se você não fala, se você não se expressa, se você não traz a palavra de Deus dessa forma, seja serve de formas diferentes. Servos da casa de Deus não são aqueles que tocam, não são aqueles que cantam, não são aqueles que trazem a palavra de Deus, mas aqueles que servem com alegria. Se for para fazer algo, que faça com alegria. Se não for com alegria, melhor que nem faça. Isso não sou eu que falo, é a própria palavra de Deus. Entrai na casa do tesouro com alegria. Trazei os mantimentos da casa do tesouro com. O que eu quero dizer para você hoje são alguns pontos de que a igreja primitiva, a igreja mãe, tinha a frase que hoje nós devemos ter, que toda igreja hoje deve ter. Atos 42, que nós acabamos de ler, nós presenciamos que a igreja perseverava na doutrina, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Nós já denominamos 4 pontos que nós devemos ter. Primeiro ponto é na doutrina. Não existe uma igreja sem doutrina. Não existe um lugar sem regras. Se você vai a algum lugar, existem regras. Se você sai na rua, existem regras. Se você vai ao supermercado, existem regras. Se você vai a um show, espetáculo, teatro, existem regras. E na casa do Senhor, que é tudo certinho, vai fazer bagunça? Não. De jeito nenhum. Pelo menos na minha frente não, porque senão passa vergonha. Na casa do Senhor existem doutrinas, existem regras, existem condutas. E é o que hoje nós não temos, infelizmente. Hoje se perde muito o senso de que nós estamos dentro da casa do Senhor. Muitos de nós entramos pela porta da mesma forma que nós entramos, saímos por ela.
com as mesmas vestes que nós entramos. Sequer mudamos, sequer pedimos perdão, sequer reconciliamos com Cristo. E eu vou te dizer, não precisa esperar a Santa Ceia para ficar reconciliando com o irmão. Não precisa esperar a Santa Ceia para ficar indo até o irmão e tratando os seus problemas com ele. Não. Se surgiu um problema, um dos nossos maiores problemas é quando surge um problema e a gente não resolve ele de imediato. É claro que a gente não vai sair fazendo coisas alheias com a cabeça quente. Mas existe uma coisa que hoje é crucial para que uma igreja possa crescer. Se chama doutrina. E a Bíblia nos fala sobre a doutrina dos santos em 1 João. O grande mal que se aflige à igreja, que era a igreja de hoje, a igreja contemporânea, é a mentalidade de plateia, chamada também de igreja monâmica ou igreja de banco. É aquela sensação de que você só vai, assiste e volta para casa. Você está aí sentado só me olhando, não faz nada. A igreja nunca foi feita para ser dessa forma. Essa estrutura de bancos na igreja, por isso que se chama igreja de banco, só fica olhando, nunca faz nada. Dá a sensação de que quem canta aqui recebe aplausos. E não pelo contrário, ele está cantando para aplaudir ao Senhor. A sensação que nós estamos hoje dentro das igrejas é que ao cantar, os aplausos aqui são para mim. Ao pregar, os aplausos e os olhos são para mim. Pelo contrário, se Deus não te deu o dom de falar, que todo pastor tem que ter dom de falar, porque senão não é pastor, né? Eu não falo nem só porque falar muito, não, pelo contrário, não é de falar muito, é de ler um versículo e o Espírito Santo já revelar para ele aquilo que necessita ser falado. Com um espaço de vírgula, palavra e vírgula, vírgula, frase e vírgula, nós conseguimos compreender o que o Espírito Santo tem a nos falar. Isso é dom. Se você não tem esse dom, não se preocupe, porque aqui na manhã do céu você é ministro. Sentado, tu não vai ficar. Vai arrumar uma coisa para tu fazer. Crente preguiçoso não pode. É pecado. Preguiça é pecado. O que você precisa entender é que quando você entra por essa porta, você não vai estar aplaudindo o pastor, não vai estar aplaudindo o irmão que vai estar recebendo a oportunidade, não vai estar aplaudindo os ministros de louvores, não vai estar aplaudindo a ninguém senão a Cristo. Então, o que esta igreja tinha e que as igrejas de hoje precisam ter é um entendimento de que aplauso não é para o homem, é simplesmente para aquele que nos deu o motivo de estar aqui. Você entra por essa porta não é pensando em dar o seu melhor, pelo contrário. Você entra por essa porta não é pensando em cantar mais alto que todo mundo. Você não entra por essa porta pensando que você vai trazer uma palavra maravilhosa. Você entra por essa porta pensando que você vai adorar e olhar somente para Cristo e mais ninguém. Deus, Ele não te chamou para ser plateia em palco. Ele te chamou para ser ministro no altar da vida prática. O ministro, ele não fala somente no altar. Ontem eu estava vindo da igreja com minha avó e o rapaz do Uber me cedeu lá o carregador para me carregar meu celular, porque descarregou lá em cima da igreja. Não tive o que fazer. E aí, conversando com ele, descobri que ele era da Adventista.
E aí ele me disse um negócio, não vou deixar um profetinho para você ler. Fala, rapaz, tem um negócio que eu amo nesse mundo, não é ler. Mas como um grande estudioso que eu sou, né? Maravilhoso, só estudo para debater, para questionar, para confrontar, porque não é tudo que me desce nas velas, não é tudo que me desce, não vai pensando que você vai falar qualquer coisa que eu vou aceitar. Agora eu tô chato, tem que ser assim, o crente tem que ser chato. Não começa a falar muita coisa, não, você tem que questionar. Não é tudo que a gente aceita pela rua, não. Eu cansei de ser dessa forma, um crente vira folha. Qualquer coisa que a pessoa fala comigo, eu tava igual bobo, dando risada pelos dentes, falando, é isso mesmo, não é não. Falou coisa errada agora, a gente tem que questionar. A gente tem que ser cristão de verdade. Porque se dessa forma Paulo, Pedro, Silas, Judas fosse dessa forma lá atrás, todos eles não seriam mortos, não seriam apedrejados. Tu quer ser morto? Quer ser morto? Então se aviva, se alegra. Está envolvido pelo Espírito Santo. O terceiro ponto que nós devemos compreender é que dois ambientes da igreja dividem: o templo e casa. O templo é o que nós estamos reunidos aqui. Existem dois lugares, existem dois ambientes divididos: o templo e a casa. Eu já disse que a primeira igreja ela não foi fundada em um templo grande, ela foi fundada em um lar, em uma casa. Então preciso que você entenda que se for para crescer, comece crescendo em casa, comece aprendendo em casa. Depois você vai trazendo então para ampliando a sua visão, ampliando o seu diagnóstico. Porque se existe uma maravilha que todo cristão tem um dom, é de identificar e receber problemas. Já viu um cristão que não tem problema? E a maioria dos nossos problemas não são nossos. A gente pega eles no miúdo, querendo ajudar todo mundo. Primeiro resolva os seus, depois você resolve e ajuda as pessoas a resolver. É fácil falar desse jeito? É. Mas vai na prática para você ver uma pessoa da sua família passando uma dificuldade e negar o seu. Não existe isso, né? Mas a gente tem que aprender também a sempre colocar em primeiras coisas a resolução dos problemas que nos afastam de Deus. Em primeiro lugar, não coloque o seu problema, o problema do seu vizinho, do seu amigo, do seu familiar, não. Coloque os problemas que estão te afastando de Deus. Se é o trabalho, resolva ele para que você dê prioridade a Deus. Se é o estudo, resolva ele para que você dê prioridade a Deus. Se é amigo, se é festas, resolva esses problemas para que você se aproxime de Deus. O quarto ponto é o crescimento através do testemunho real. Nós aprendemos e todos nós já cansamos de falar isso, que o verdadeiro testemunho ele vem de casa. O verdadeiro testemunho ele não vem através de mim aqui em cima do altar, vestido com boas vestes, mas vem com eu saindo de chinelo de dedo, bermuda e camisa de time na rua e mesmo assim pregando a palavra do Senhor Jesus. Isso não se chama caráter, isso se chama ser ministro. Não importa a roupa, não importa o local. O que importa é levar a palavra de Deus. Não importa a forma como eu abordo. O que importa é levar a palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa na escola, custei a aprender. Quando eu entrei no ensino médio, tinha um negócio que eu odiava, era gíria. Quando eu entrei no ensino médio, para mim conversar com os colegas e evangelizar dentro da sala, eu tinha que aprender a linguagem deles. E aí começou. Eu falei, se eu falar normal, eu vou ficar parecendo um panaca aqui falando com eles. Se eu falar do jeito que eu prego na igreja, eu vou ficar parecendo um bobo. Vão entender alguma coisa? Algumas palavras, a maioria. Mas algumas palavras complexas que a gente usa no nosso cotidiano dentro da igreja, não vão entender, porque não são cristãos. E aí eu comecei a falar, e eu falava, mano, olha aí pra você ver.
você, nasceu para você e tu ainda nega ele. Por quê, rapaz? Aí olhar para ele, vocês estão tirando com a cara do JC, não estão, não. Preste bem atenção. Não importa a forma como que você aborda. É claro, tu não vai subir aqui no altar, pelo menos no dia que eu estiver aqui ensinando na igreja, tu não vai subir no altar e falar asneira. Tu não vai subir no altar, pregar versículo que não existe. Não vai subir no altar e falar sobre gírias. Pelo contrário. Senão nós vamos começar a orar e começar a repreender isso aí. Porque você mexe atenção. Mas eu preciso que você entenda que se você vai evangelizar, tu não vai chegar no jovem e começar falando algo que ele não entende. Tu vai começar pelo simples, o básico, a base, a estrutura. Que vai ser sobre o amor. O amor. Amém. E o que eu preciso que você entenda é que aquela igreja tinha amor de Cristo. Eles não só tinham o amor de Cristo, mas eles tinham o amor por Cristo. E é o que nós precisamos dentro das igrejas hoje. Nós temos o amor de Cristo, mas não temos o amor por Cristo. Pecamos constantemente e nós aprendemos nos estudos que o pecado consentido, ele não tem perdão. Não é só pecar que Deus perdoa, não. Pelo contrário, se tu está pecando com consentimento, pode pedir perdão 300 vezes. Vai recair sobre você todo o peso e toda a culpa. O mundo ele não está rejeitando a Cristo. O mundo ele muitas vezes rejeita uma igreja que prega o que não vive. Nós costumamos dizer que a igreja somos nós. Não somos a igreja. Como é que é a frase? Nós somos membro do corpo da noiva da igreja de Jesus Cristo. Para que nós nos tornemos uma igreja, desejamos todos nós juntos em um só propósito, em uma só união. Da mesma forma como estavam todos em Atos 2. Quando o nosso caráter pregar mais alto que as nossas vozes, o mundo ele vai desejar o nosso Deus. Por isso eu disse sobre o nosso testemunho. Você não é só cristão aqui dentro da igreja. Quando você está assistindo um jogo de futebol, você não pode falar palavrão na frente dos outros. Não é não? É, né? Quando vê o jogo do Brasil, os atribulados erram o passe e dão na cara, só chutar pro gol. Você fala, vindo na boca do nosso. Não, faz o gol. Nós devemos dar exemplos no estádio, nós devemos dar exemplo aonde nós estivermos. Não importa, você é ministro dentro da igreja e fora da igreja. Está no hospital, está no presídio. Se é ministro, foi chamado para ser ministro, assim como todos nós somos, você tem que dar exemplo. E um bom ministro, ele deve ter a responsabilidade do seu próprio conhecimento dele. Não fiquem fingindo de bobo e que tudo que as pessoas falam para você, você aceita sobre Deus. Não. Não são todas as igrejas que falam sobre Deus, que vivem sobre Deus e que pregam sobre a salvação. Pelo contrário, tem muitas igrejas hoje que não passam de seitas e heresias dentro delas. E nós chegamos então. O grande desafio, já estou terminando. O grande desafio. Qual é o maior desafio? Altar. E eu não estou falando sobre o altar em que nós estamos aqui, que eu estou aqui hoje. Não. Eu estou falando sobre a vida de sacrifício. Talvez você pense, olha, é muito fácil para o evangelizar falar sobre sacrificar o seu próprio eu, sacrificar as suas próprias vontades. O menino só vive preso, não sabe colocar nenhum, não vai ter vontade de quê, né? O que eu quero te dizer nessa noite é que as nossas próprias vontades devem ser renunciadas todos os dias.
Deus, Ele deseja resgatar em nossos dias, através de nós, deseja resgatar a identidade de uma verdadeira igreja de ministros. Uma igreja que pregue o que vive, uma igreja que seja batizada pelo Espírito Santo, uma igreja que rompa em fé, uma igreja que não se cale em meio às tentações, mas pelo contrário, seja alegre. Entenda que a igreja mãe, a igreja primitiva, ela não era tudo, ela tinha equilíbrio. Ela não era a mais alegre de todas as igrejas que só pulava, rodava, cantava, gritava. Ela era alegre, mas tinha um equilíbrio de saber escutar a palavra, de saber entender a palavra. Ela tinha um equilíbrio entre a revelação da palavra, a revelação do Espírito. Ela mantinha um equilíbrio da alegria, da comunhão, da fraternidade dentro da igreja. Ela mantinha todo o equilíbrio. Durante muito tempo os cristãos foram odiados. Eu, graças a Deus, eu não cheguei nessa parte, eu sou novo. Mas muitos irmãos aqui já chegaram nessa parte em que a igreja antigamente só falava sobre o inferno. A igreja antigamente saía na rua para evangelizar, era cristão, tinha a Bíblia debaixo do braço, só faltava as pessoas baterem nas pessoas que eram cristãos. A igreja hoje, eu vou te falar, foram muito mal faladas. E para compensar toda a hipocrisia da igreja, nós chegamos nessa geração fracassada onde nós estamos. Nenhum erro acontece do nada. Nenhum desleixo, nenhuma falha acontece de repente. Se hoje nós temos gerações de cristãos que não leem a palavra, que não entendem a palavra, que não são fundados, o erro não começou de repente, começou lá atrás. Onde pastores e ministros, evangelistas, missionários, presbíteros não apresentaram a verdadeira palavra. E quando apresentaram, só apresentavam a palavra pregando sobre o inferno. Deixa eu te falar, irmão, Jesus pode ter sim falado muito do inferno. Pelo contrário, eu te digo, mentiu, pegou, roubou, prostituiu, peça perdão o mais rápido possível, se converta, e que assim como aqueles homens desse último dia das igrejas se converteram, foram batizados e salvos, nós devemos buscar a nossa contínua salvação todos os dias. Não perca ela de vista, não perca ela por prazeres momentâneos. Se teve algo que eu aprendi, é que mais vale um dia na presença do Deus vivo, mesmo que seja o último dia de vida, do que 1000 dias lá fora pescarejando e sendo peregrino sobre essa terra. Eu preciso te lembrar que a verdadeira vida, ela não é a que nós vivemos hoje. A única coisa que chega a nos motivar para que nós continuemos e que possamos continuar a pregar a palavra de Deus é saber que a vida que nós queremos não é essa, e que se precisar morrermos, que morramos agora, nesse exato momento. Talvez você possa achar que eu sou radical demais. Pelo contrário, eu não sou medroso demais, não sou frouxo demais. Tem muitas pessoas que dizem: ah, mas eu era dessa forma. Não, deixa Jesus voltar agora não, deixa mais depois. Precisar voltar, volte agora. Não haja problema, não haja empecilhos e impedimentos para que o agir de Deus, a vontade de Deus, a misericórdia e a graça de Deus aconteça e alcance nossas vidas. O Espírito Santo, ele não foi derramado para nos dar arrepios no culto.
Ele foi derramado para nos dar autoridade lá fora. Se você tem o Espírito Santo, não é para você pular, rodar, sapatear aqui dentro, não. É para você usar ele lá fora, no seu trabalho, no seu estudo, na onde você for. Fique de pé nessa noite. Essa é a hora de deixar de ser apenas membros e começar a ser ministros. Se você hoje faz parte da família Manancial, se você faz parte da família Manancial, eu te digo, você é ministro. Não é chamado para ficar sentado. Não foi chamado para ficar olhando sobre esses bancos ou daqui de cima, como se fôssemos plateias em teatro. Fomos chamados para pregar a palavra de Deus até os últimos dias de vida. Feche seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Queremos agradecer ao Senhor por este momento em que nós nos reunimos na tua casa, como igreja, como pessoas que se reúnem para adorar, servir, engrandecer o Deus. Deus, nós tomamos o conhecimento da tua palavra nessa noite, que o Senhor deseja resgatar os nossos dias, a nossa identidade de verdadeiros ministros, de uma igreja que pregue o que vive, de pessoas que traga a essência de verdadeiros adoradores. Nós sabemos que o Senhor nos chama para o tempo de romper definitivamente com o comodismo e com o analfabetismo espiritual.